Na nossa parte de operação conjunta, estamos escutando Shawn Mendes. Tem que ter um negócio meio chique aqui na boca, viu? Pior é o nome da música. There's nothing holding me back. Uau, meu Deus do céu. Vamos embora, meu povo, com esse meu português de cearense. Aliás, com esse meu inglês de cearense, a gente está começando a nossa aula de número 34. Deixamos uma questãozinha no ar, né? O finalzinho da questão, acho que era 74, que a gente estava falando. Vamos finalizar para a gente entrar na parte final da operação em conjunto, a parte dos diagramas de Venn, uma parte bem prática, bem exercícios mesmo que a gente vai resolver. Olha só, já deixei aqui, cadê ela, daqui, tá aqui a nossa questãozinha. Já resolvendo, né? Com base nessa tabelazinha que a gente tem aí, a gente resolveu A1 e A2, A3 e A4 também. São até mais tranquilas, mas a gente vai resolver também para passar tudo a limpo. O item 3 de C barra D, meu povo, o que é essa barrazinha? A diferença, C menos D. Ou seja, tudo que tem em C, mas não tem em D. Tem mais de 4 elementos. Vamos ver se isso vai ser verdadeiro ou falso. E aí, com base até, nas informações que a gente já tem. Olha o que é que a gente já tem de importante aqui nessa questão. Temos duas informações muito boas. Primeiro, o item 2 lá da nossa questão, né? Deixa eu ver, a linha 2, é isso, a linha 2 traz que o C tem 18 elementos. Isso é importante, vamos anotar aqui pra gente. Olha só, o C tem 18 elementos. Deixa eu abrir certinho aqui, cadê você? Aqui, pronto, beleza. Então, olha só, qual é a ideia que a gente precisa ter aqui? O C, vou abrir um espaçozinho aqui, ó. O C, deixa eu sair do meio aqui, porque senão eu vou precisar desse espaçozinho aqui pra gente falar. Pronto, depois eu vou lá aqui para baixo. O C tem 18 elementos, 18 elementos. A ideia é que dentro de todo o conjunto C, vou fazer até o meu Czinho aqui junto com o D também. Pronto, o C e o D. Veja, dentro de todo esse conjunto, perdão, todo esse conjunto D, C aqui, ó, todo esse conjunto C, eu tenho 18 elementos. Veja, e aí eu até separei de propósito aqui, por quê? Veja, o C ele é formado por quem? O C ele é formado por duas partes. Uma, ele é formado pela interseção que eu tenho. Olha ele aqui perdidinho aqui, o 16. E quem é o outro? É o C barra D. Pronto. É a diferença. O C ele é formado por toda essa parte aqui, C menos D, e pela minha interseção. Ora, se eu tirar do meu cálculo... Opa, não é aqui não. Troquei. Se eu tirar do meu cálculo... Deixa eu botar o D de volta aqui. Se eu tirar do meu cálculo o rapazinho aqui, o C barra, a interseção, se eu tirar a interseção do conjunto C, me sobra quem, pessoal? Me sobra exatamente a minha diferença. Que beleza. Pronto. Então a ideia que eu preciso ter é o seguinte: quem será o C barra D? É o total do C, 18, tirando a interseção, que são 16. Ou seja, eu tenho apenas dois elementos. O item será falso. O item será falso. Tá certo? Pronto. Era o que eu precisava saber. Deixa eu aparecer aqui embaixo aqui para vocês. Ficou legal? Ficou legal? Tranquilo? Mais uma vez. Tinha 18. A interseção tem 16. Sobram 2 para aqueles que têm apenas em C e não têm em D, gabarito falso, que ele quer mais de 4 elementos. O último, ele quer o contrário, D barra C, ou seja, quem tem em D, mas não tem em C. Ajuda aqui também, olha só. Eu acabei de descobrir o C barra D, ou seja, a diferença, que é este rapazinho aqui, ó. Que beleza. Eu sei que esse rapazinho aqui tem quantos? Tem 16, né? 16? C barra D, 2, perdão, 2. 2. Logo, para o D barra C, eu tenho o restante. Para chegar nos 25, eu vou ter que ter quanto? Vou ter que ter 23.
ou seja, o meu D barra C, que é essa figurinha, só que aqui no lugar é o D e aqui é o C, a soma desses dois aqui, tá? Num eu tenho 2, no eu tenho 2. Em todo aqui tem que ter 25, então eu tenho que ter quanto aqui? Tenho que ter 23, a questão me fala em mais de 20 elementos, portanto, verdadeiro esse último item. Ficou legal? Ficou tranquilo? Tchutchuquinha da melhor qualidade? Perfeito. Olha só, deixa eu voltar aqui. Bom, finalizamos aí a nossa questão de número 74, porque agora a gente vai começar, né? Nem começar a falar, porque de teoria a gente não tem muita coisa para falar dos diagramas de Venn, que é a segunda parte da operação com conjuntos, tá certo? Eu dou um textozinho inicial para vocês, porque a ideia é para a gente identificar. A leitura da nossa questão vai nos levar ao entendimento onde eu terei conjuntos. Podemos ter de duas formas. Podemos ter uma questão com 2 conjuntos e uma questão com 3 conjuntos. A gente vai mostrar ambos os casos. Pega o teu material da aula 34 para a gente começar. Eu vou me arrumar aqui para que a gente possa começar a falar no item 34. Veja, já deve estar aqui na tela, que beleza. Tá aí, ó. Inclusive o item 75 já está aparecendo aí para vocês. Qual é a ideia? É fácil identificar uma questão de conjunto que pode ser cobrada. Ele vai me dar grupos em que tem elementos em comum, que a pouco a gente vai fazer essa leitura, tá certo? E ele vai me dar a quantidade desses elementos, significando se há interseção ou não entre eles. A ideia é que eu vou preparar um diagrama, preparar um desenho chamado de diagrama de Venn, onde a gente vai montar e colocar e vai acrescentar a quantidade de cada uma dessas interseções e a partir daí vamos ver o que a questão nos pede. Vamos devagar? Ficou meio por alto aqui? Sem estresse. Deixa eu aparecer aqui em cima, sem estresse. Vamos dar uma lida no que é que fala a questão número 75. Diz o seguinte: julgue os seguintes itens relativos a raciocínio lógico, a princípio da contagem, probabilidade e a operação com conjuntos, que é o que nos interessa aqui. A Anvisa realizará inspeções em estabelecimentos comerciais que são classificados como bar e restaurante. E neles são considerados ao mesmo tempo bar e restaurante. Isso aqui é importante, ó, o bar e restaurante, já te digo por que eu tenho que considerar isso aqui. Sabe-se que ao todo são 96 estabelecimentos a serem visitados, dos quais 49 são classificados como bar, 60 são classificados como restaurante. Nessa situação, há mais de 15, assertiva, né? Nessa situação, há mais de 15 estabelecimentos que são classificados como bar e como restaurante. Olha ele aparecendo aqui de novo ao mesmo tempo. Pessoal, por que nós vamos atacar essa questão como uma questão de conjuntos? Porque ele me fala, primeiro, em dois grupos, o grupo de bares e o grupo de restaurantes, e especialmente ele me fala da interseção dos dois ao mesmo tempo. Ele me dá a quantidade que eu terei para cada um desses conjuntos. Nesse nosso caso, é o primeiro exemplo que a gente está vendo um caso para dois conjuntos. Vamos lá para os nossos alfarrábios para a gente riscar um pouquinho a esse respeito. Deixa eu sair aqui e vamos apagar essa nossa primeira tela para a gente falar um pouquinho do item 75. Bom, minha ideia inicial para esse item 75 é que a questão me fala de dois conjuntos. Só que antes de qualquer coisa, eu tenho o que nós chamamos de conjunto universo. Ou seja, já falamos até dele aqui, é a quantidade de elementos que eu terei para todos esses meus conjuntos. Ele me diz aí, vamos ler de novo? Olha o que é que ele diz. Sabe-se que ao todo são 96 estabelecimentos. Então, dentro desse conjunto universo, eu tenho que ter essa situação aqui, onde eu terei, olha que beleza, dois conjuntos. O conjunto dos bares e o conjunto dos restaurantes. Pronto, que belezinha. Olha só, primeiro detalhe para a gente chegar nessa questão. Os 96 tem que estar aí e eu não terei valores que não sejam nem bar nem restaurante, porque ele me diz, né, que são o total desses dois estabelecimentos. Então, ó, 0 vem para cá, tá? Precisamos sempre ficar de olho nesse valorzinho aqui, saber se já não tem nenhum deles
se ele não coloca. Ele fala que fez uma pesquisa em 96 estabelecimentos, tantos eram bares, tantos eram restaurantes, mas ele viu que, sei lá, 5 não eram nem bares nem restaurantes. Então aí eu teria, no lugar desse 0, 5 para ele. Perfeito? Olha só, qual é a dica que a gente pode dar nesse tipo de questão? Procura a interseção. Normalmente para dois conjuntos ele não nos dá, mas sem problema. O que é que nós faremos? Vamos colocar um xzinho aqui. Perdão, um x. Depois eu parto para uma situação para cada conjunto. Veja, na questão ele me diz que eu tenho 46 estabelecimentos como bar, né, classificados como bar. Veja que dentro do bar aqui eu já tenho o valor, quanto? X. Então eu preciso entender que para esse espaço aqui, o cara que somente bar é 46 menos X. Perfeito? Faremos a mesma coisa para restaurante. São 60. Já coloquei. Olha aqui o lindo e maravilhoso aqui, ó. Já coloquei dentro do conjunto do restaurante 60. Sobram quantos? 60 menos X do apenas restaurantes, tá certo? PH, uma perguntinha. Mas esse X que você colocou vai ser um valor, perfeito. Mas esse valor ele vai ter, sei lá, 10. Esse cara que é 10 é bar e restaurante, conta por 2, conta por 2. Ele faz dentro, está dentro de cada um dos conjuntos. A questão me diz que dos 96, 46 são classificados como bar, ou seja, restaurante. Pode ser como pode não ser. Se ele dissesse apenas bar, é outra história, 46 direto, tá? Segura as pontas que a gente vai conversando ainda a esse respeito. E agora, o que é que a gente faz? Vou pegar todos os valores. 46 menos x, mais 60 menos x. Isso vai ter que ser igual a 96, já que eu tenho 0 aqui fora, né? Senão eu teria que acrescentar esse valor também. Corto o menos x com mais x, eu terei 106 menos x é igual a 96. Menos x é igual a 96 menos 106. Logo, o menos x vai dar igual a menos 10. Multiplica por menos 1 isso aqui. O meu x é igual a 10. Ou seja, para que esses valores batam direitinho, a minha interseção, ou seja, a quantidade de estabelecimentos que são tanto bar quanto restaurante ao mesmo tempo tem que ser 10. O que leva ao nosso item ser falso. Ele fala em mais de 15. Ele fala em mais de 15. Perfeito? Questãozinha inicial para esquentar nossos motores aqui para a gente, tá? Então, sem muito estresse nessa situação. Sempre numa questão de conjuntos, seja ela para 2 conjuntos, seja ela para 3 conjuntos, nós vamos buscar sempre a interseção, tá certo? Vamos sempre buscar a interseção. Caso isso não aconteça, x nele. PH, eu poderia somar esses dois valores, 46 mais 60 e diminuir de 96? Sim, vai dar a mesma coisa, desde que lá embaixo seja 0, sem problema. Particularmente prefiro que não fique registrado isso, porque que seja exatamente dessa montagem, até mesmo para você criar uma rotina. Se a questão te fala, por exemplo, que ao invés de serem 48 bares, são apenas bares, essa situação mudaria, ficariam 46 direto. E aí teria um resultado diferente. Então, cuidado para não levar muito no cara crachá, nesse caso aqui. Ah, tem aqui soma e diminui do total. Pode ser que traga algum problema para vocês. Perfeito? Primeira questão, item falso. Vamos trazer aqui, então, para o nosso item 2. O item 2, cadê eu? Aqui, vou para o item 75, né? O gabarito aqui falso para a gente. Falso, e a gente chega para o item 76, já um pouquinho maior a nossa questão. Essa questão, inclusive, teve o gabarito trocado, né? Alterou porque realmente os cálculos do sermal estavam feitos errados. Mas vamos dar uma lida nele aqui. Rapidamente, a gente consegue verificar aqui, ó, o início da nossa questão aqui diz que determinado departamento da Prefeitura Municipal de São Paulo recebeu recentemente 120 novos assistentes administrativos. Ele me diz que 70 deles são especialistas na área de gestão, de recursos humanos, do RH,
50 na área de produção de material de divulgação, MD, e 60 na área de administração financeira, AF. A partir daí, você já abre um pouquinho o teu olho de Tandera. Bom, ele está me dando um grupo, né, dessas áreas: recursos humanos, material de divulgação, administração financeira. Se ele me falar alguma coisa de interseção desses grupos, eu já sei que eu estou falando com conjuntos com operação com conjuntos. Olha o que a gente lê logo depois. Observou-se também que nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três atividades. Pronto. Aqui traz a ideia para a gente do conjunto. Ele diz que não há interseção em mais de duas dessas três. Ora, em mais de duas dessas três são as três, meu povo. Ficou legal? Segura as pontas. Vamos fazer o seguinte, vou trazer aqui para a nossa telazinha, vamos desenhar agora o nosso diagrama com três conjuntos e ver o que é que vai acontecer. E aí a gente vai lendo a nossa questão e colocando os nossos valores. Deixa eu trazer para cá. Beleza. Bom, no meu item 76 eu tenho três conjuntos. Aqui eu vou fazer um pouquinho maior de novo. Ó, de novo. O meu conjunto universo com 120 assistentes, onde eles estarão em três grupos. No grupo do RH, no grupo, tá pequeno, do MD e no grupo do AF. Pronto. Pessoal, primeiro, essa ordem não vai me importar, tanto faz você colocar em qualquer uma dessas posições, né? O que importa é que o desenho para três, caso a questão não me traga nenhum diagrama, é esse daí, para três conjuntos. Note que esse conjunto está separado em 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 partes. 7 partes. É interessante que a gente conheça, que a gente tenha ideia do que é cada partezinha dessa aqui. Por exemplo, se eu dissesse assim, como ele me disse lá na nossa questão, sabe-se que... Não, ele estava lendo a outra questão ainda. Observou-se também que nenhum deles é especialista em mais de duas dessas três atividades. Bom, em mais de duas são as três atividades. Em que espaço do meu diagrama eu estou falando isso? Eu estou falando desse espacinho aqui. Nenhum deles é especialista em mais de duas. Aqui representam os três juntos ao mesmo tempo. Quanto é que tem que ser aqui? 0. Vou botar só um tracinho aqui assim. Posso ter para duas? Pode. Onde é que representa a parte para dois? Para duas especialidades. Está aqui a especialidade RH e MD. Está aqui a especialidade MD-AF. Está aqui a especialidade AF-RH. Nesses espaços eu tenho aquela quantidade em que eu terei duas especialidades, apenas duas, tá certo? Apenas duas. Note que cada pedacinho desse, cada interseção a dois conjuntos, eu estou sempre separado em duas partes, tá certo? Deixa eu limpar aqui para que a gente veja melhor aqui. Pronto. Veja que se eu pegar, por exemplo, a interseção entre RH e MD, ele está separado em duas partes. O que é que quer dizer cada parte? A parte de baixo me diz que o cara é RH, é MD, mas também é AF. A parte de cima me diz que eu sou do RH, sou do MD, mas eu não sou do AF. Isso é importante que a gente tenha ideia, porque tudo vai depender do que a questão está nos citando, está nos colocando. Essa interpretação lógica, especialmente desses espaços, é fundamental, principalmente também quando nós temos três conjuntos. Então, fazer essa brincadeirinha aí do que é cada espaço é importante, que a gente traduza exatamente o que a questão nos pede. Vamos continuar a nossa leitura? O que é que diz a nossa leitura aqui? Nenhum deles é especialista em mais de duas. Exatamente 25 são especialistas tanto em RH quanto em AF. Então, bora para cá. RH e AF, quantas? 25.
Só 25. Se por acaso ele tivesse me dito que existia uma quantidade, sei lá, 2 são especialistas nas 3, eu teria que diminuir desses 25 esses 2, tá? Teria que diminuir. Nenhum deles é especialista, tanto em AF quanto MD. Nenhum deles, opa, aqui ó, nesse espaçozinho também, eu não tenho ninguém para o AF. Além disso, verificou-se que nenhum deles é especialista em qualquer outra área, além dessas 3 citadas. O que é que isso quer dizer? Que dentro desses 120 o povo tem que estar ou no RH, ou no MD, ou no AF, não tendo ninguém, 0, de outra especialidade. Olha que negócio tchutchuquinha da melhor qualidade. Perfeito, meu povo? Ficou legal até agora? Tranquilo até agora? E agora? O que é que a gente vai fazer? Veja, e aí bate o nosso olho de Tandera aqui. O nosso AF, ele me deu um valorzinho para AF. Ele disse que 60 pessoas têm a especialidade de administração financeira. Ora, se a gente olhar o conjunto do AF, já coloquei um valor, 25. Os outros 2 são 0. O que nos leva a entender que nesse espaço eu terei 60 menos os 25 que eu já coloquei, sobram 35. Que beleza. Tradução. Dos 60, 25 também são RH e os outros 35 são apenas a especialidade, a administração financeira. Perfeito? Depois, qual é o caminho que eu preciso seguir? Bom, falta ainda o RH. O RH ele me disse que eu tenho 70. E o MD que ele me disse que eu tenho que 50. Deixa eu deixar anotadinho aqui, ó. O RH tem 70. O MD tem 50. Meu povo, veja, ele me diz, ele não me diz nada relacionado a RH e MD. Pelo contrário, salvo engano, na nossa questão é exatamente o que ele me pede, o RH e o MD. Ele quer esse valorzinho aqui, que eu vou chamar de quê? De X. E aí traz aquela mesma ideia para a gente. Pessoal, veja que dentro do RH eu já coloquei alguns valores. Eu coloquei quem? Eu coloquei os 25 e eu coloquei X. Que beleza. Para chegar nos 70, o que é que eu preciso fazer? Eu preciso diminuir. Eu tenho 70 e eu vou diminuir de quem? De 25 mais X. Isso vai me dar 70 menos 25, dá 45, menos com mais, menos X. 45 menos X. No MD, ele me fala que já coloquei quantos do MD? Apenas X. Ora, se eu coloquei apenas X, então, para o meu MD, faltam quantos? 50 menos X. 50 menos X. E agora, para acabar meu povo, eu tenho que somar tudo. Eu tenho que somar todo esse povo aí e ele vai ter que dar igual a quanto? A 120. Bora lá? Deixa eu sumir aqui que eu vou precisar desse espaço. Eu digo que 45 menos X mais X, mais X, mais 50 menos X, mais 25, mais 35. Isso é igual a 120. Corta esse menos x com mais x, fiquei menos x. Eu tenho 45 mais 25 dá 80. Não, 70. 70 mais 50 dá 120. 120 mais 35 dá 155. Assim eu digo que o menos x é igual a 120 menos 155. Menos x é igual a menos 35, multiplica por menos 1. O meu x, que é exatamente aquilo que ele me pede.
ou seja, a quantidade de especialistas. Vamos ler o que é que diz a questão? É correto afirmar que a quantidade de novos assistentes que são especialistas tanto em RH quanto em MD, que é exatamente a interseção dos dois aqui, que é o meu X, que é esse meu X é igual a 35, gabarito da nossa questão, letra D. Gabarito da nossa questão, letra D. Então, olha só, importantíssimo aqui para a gente, vamos trazer para cá, gabarito da nossa questão, letra D, certo? Sempre analisando dessa forma, de dentro para fora, das interseções maiores. Nós vimos aí que nenhuma especialista em mais de... Aí fez a pegadinha, né? Mais de 2 são 3, então não existe nenhuma especialista nas 3, 0. 25 são especialistas em RH e AF. Se eu tivesse especialista das 3, eu teria que diminuir desses 25. Sei lá, ele me diz, 5 deles são especialistas nas 3. Então, exatamente 25 deles são especialistas em RH e AF, eu teria que diminuir desse valor os 5. Ficaria só 20. Certo? Perdão, verificou-se que nenhum deles é especialista em qualquer outro, não. Nenhum deles é FMD, 0 para lá também. Depois eu parto para os 3 conjuntos. Olha só aqui, meu povo. Aqui é importante. É sempre nessa situação que eu vou colocar. Buscando a interseção dos 3, depois 2 a 2, depois para cada um dos conjuntos. É isso que a gente vai precisar fazer. Muito cuidado com apenas, muito cuidado com somente, porque caso um desses termos apareça, a ideia é que você não diminuirá nessas interseções, colocará o valor direto. Por exemplo, o cara diz assim, daquele nosso rascunho aqui, vou aparecer aqui rapidinho aqui em cima, perdão, para que a gente possa olhar. Então, por exemplo, o cara diz assim, 25, eu encontrei esse 25 aí do AF, mas ele diz que 60 são especialistas apenas em administração financeira. Acho que é isso, né? Administração financeira, o nome? AF é administração financeira. Então, esses 60 eu colocarei direto, eu não teria que diminuir. 60 são especialistas apenas em administração financeira, colocarei direto. No caso, como ele não me disse, eu preciso diminuir. Bom, peraí, 60 então tem que ser todo o conjunto AF. Se eu já coloquei 25, eu tenho que diminuir. Perfeito, meu povo? Ficou bem clara essa situaçãozinha aqui? Bom, olha só, vamos voltar para cá. Belezinha. O que a gente tem que ter por base para a gente na questão de diagramas de conjuntos, né, de operação com conjuntos, são esses dois casos. 2 conjuntos, 3 conjuntos de dentro para fora. O que é que nós vamos fazer? Estamos no finalzinho da aula, nem adianta a gente começar ainda outra questãozinha, mas a partir da próxima aula, sem estresse, vamos resolver outras questões. E aqui, companheiro, vale com 2, vale com 3, vale também situações em que nós vamos ver também, em que além do conjunto, ele nos pede outra informação, outro assunto, como por exemplo, probabilidade. Pode acontecer. A gente precisa trabalhar com o conjunto primeiro para depois calcular a probabilidade, como nós já estudamos. Isso também já está passado na casca do alho para a gente poder trabalhar. Perfeito, meu povo. Então, olha só. Aula 34, final. Vou fazer. Daqui a pouco, quando já você baixa o teu material, pega as novas questões para a gente trabalhar aqui na aula 35, que vai começar daqui a pouco. Ó, eu vou deixando um beijo no papai e na mamãe e até daqui a pouco.